Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo, eu sou Vitor Benfica. Estou aqui do meu lado com a Maju. Estava com saudade de você, Maju Aracajuana. Pra quem não sabe, Maju voltou pra Aracaju já, né? Tá chique. Batata não me deu a oportunidade de falar oi, pessoal, tá? Vou deixar aqui claro que foi Batata que contou o meu pessoal. E à minha frente, o William Batá, meu fofão. Não, faz tempo que a gente não grava você e eu com a Maju também, né? Vocês estão deixando... Eu, Rossi, Prata. Pô, eu tô com saudade. E ao vivo... Né, por imagem, é a primeira vez que a gente grava com a Maju. Ao vivo é forte. Ao vivo, quase ao vivo. É meu segundo podcast aí na imagem, por gravado. vídeo, né? Ainda tô um pouquinho tensa, nem quero olhar muito pra essa câmera. Pra quem ouvia você no podcast, agora estão te vendo, né? E pra quem lia você na 12 News Prime, pra quem não sabe, a Maju é a cabeça aí da 12 News Prime, né? Que se você gosta da 12 News... Da 12 News. Da 12 News toda, exato. É por causa dela. Se você gosta aquele jeito fácil de escrever, é a Maju Coutinho. Aquele humorzinho ácido que ninguém sabe fazer. Fica essa pergunta, você já assinou a 12 News? Já tá fazendo propaganda no início do podcast. Inclusive, também vou aproveitar para poder falar com vocês aqui para compartilhar o nosso canal no YouTube, né? Compartilha, seja um membro, né? Se inscreva, com porque certeza. Isso aqui tá cada vez crescendo mais e tá muito legal. E tem coisa que a gente coloca no YouTube que não vai para outras plataformas, né? Então, assim, uns cortes de podcasts interessantes, uns vídeos curtos, assim, que vale a pena seguir a gente em todas as plataformas. Na íntegra, tem os vídeos curtíssimos, que é de 1 minuto, vai pro Instagram, mas os vídeos de cortes mais longos, de 10 a 15 minutos, que também tem destaques desses episódios, também estão vindo para cá. Em certa frequência agora. Perfeito. Né? E, Vitão, conta aí pra gente o que a gente vai falar hoje. Por que esse tema a gente escolheu para gravar em vídeo sobre esse tema? Juntou esse trio aqui mais heterogêneo impossível porque é um tema sobre causas heterogêneas. Exato. Boa. Excelente. Pessoal, falaremos hoje sobre Tinoca, né? Nós falamos fizemos um podcast não era Minoca, Vitão. Exato. O que você tá falando? Começou essa lambança, essa salada de frutas aí, essa sopa de letrinhas, caraca. Eu tô empolgado. Lá atrás, né, quando começou basicamente essa ideia da troponina ultrassensível, que começou aí, teve muitas troponinas positivas, troponinites, que a gente brinca às vezes, né? Exato. E começou a ficar muito na dúvida, caramba, esse paciente não tem clínica de infarto, esse paciente tem uma clínica diferente do que a gente imagina para um quadro anginoso típico, né? E começaram aqueles pacientes sépticos, vamos pro CAT ou não com esse cara, porque a troponina está positiva. Começou uma lambança nesse sentido de ter que entender, de fato, do que se trata essa troponina, que acaba aumentando em algumas ocasiões, em pacientes que não parecem estar infartando, pelo menos, né? Exato. Então, aqui um conceito se impõe. Eu acho que vale a pena a gente lembrar do podcast 85, que gravou eu e o Prata, que troponina ultrassensível é um exame excelente. A gente não está falando contra a troponina ultrassensível. Ela ajuda a gente a diagnosticar o infarto de maneira mais precoce em relação ao convencional, inclusive 100 vezes maior sensibilidade, por isso o nome ultrassensível. Não só por isso, né? A gente fala bem legal no podcast de troponina sobre isso. E alguns conceitos se impõem agora, né, Maju? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma troponina elevada, a rigor, esse tem uma injúria miocárdica aguda, tá? Troponina é muito raro falso positivo. Então, o paciente está séptico e tem uma troponina positiva, isso é um falso positivo da troponina? Não é. Até porque troponina positiva é igual a injúria miocárdica. Primeiro ponto é esse. Se eu tenho uma troponina positiva e ela se mantém estável, alguns lugares falam de 20%, a gente explica no podcast anterior de troponina melhor, da onde vem esses 20%. Se ele não curva, eu tenho uma injúria miocárdica crônica, que não vai ser o foco do nosso podcast, que aí entra doença renal crônica, IC no contexto ambulatorial, enfim, diversas outras etiologias. Ou seja, ela não sobe e cai, né? Mantém aquele platô, apesar de alta, né? Acima do percentil 99, Perfeito. Mas é um platô. Ou seja, ela é positiva, eu tenho injúria miocárdica. Exato. Né? E em outro ponto, a gente tem a injúria miocárdica aguda, né? Que é uma troponina que ela sobe e ela tem uma curva, ou para baixo ou para cima. Isso eu chamo de injúria miocárdica crônica, injúria miocárdica aguda, tá? Então, se eu tenho uma troponina que ela curva e uma das dosagens está acima do percentil 99, eu falo que isso é uma injúria miocárdica aguda. Dentro de injúria miocárdica aguda, eu tenho dois conceitos. Tenho isquemia ou não tenho isquemia. Se eu tenho troponina positiva que curva sem isquemia,
eu não chamo isso de síndrome coronária aguda, de infarto agudo do miocárdio. Porém, se eu tenho sinais e sintomas de isquemia, a gente entra na quarta definição universal de infarto, que é, eu tenho uma troponina positiva acima do percentil 99 com uma curva característica, mais alteração no eletro, ou dor torácica, ou nova segmentar no eco, Maju, ou uma alteração nova na ressonância, né? Ou um trombo intracoronário no cateterismo, por exemplo, ou na autópsia eu vi que realmente era um trombo intracoronário, eu tenho uma área de infarto. Isquemia raiz, né? Exato. Então, exatamente. Então, para eu falar que eu tenho infarto agudo do miocárdio, antes de falar minoca, tinoca, eu tenho que falar que tem uma troponina positiva associada a sinais ou sintomas de isquemia. Só questões aqui que eu acho que é legal pontuar, né? Porque a primeira coisa é você entender, então se tem troponina positiva em platô por um longo tempo, então tá ok. Não, lembrar que troponina positiva sempre torna um marcador independente de pior prognóstico para aquele paciente, para quem não tem, por exemplo, né? Então tem que ter esse pensamento. Esse cara é mais grave de quem não tem uma troponina positiva. Perfeito. Independente da injúria, se é crônica, se é aguda, se é isquêmica ou se não é isquêmica. Perfeito. Inclusive no ambulatório do INCOR, os exames iniciais, tá lá troponina. Você fala, uai, você está pedindo troponina no paciente ambulatorial? Por quê? Porque a gente sabe que os pacientes com índice de fração de ejeção reduzido, o mesmo paciente, Chagas com 30% de fração de ejeção, tudo igual. Só que se um tem troponina positiva e o outro não, esse paciente vai pior. Então, vamos voltar no contexto agudo. Tenho troponina positiva com sintomas de isquemia, eu tenho infarto do miocárdio. Ponto. Eu tenho troponina positiva com sinais de isquemia, primeiro passo é a gente ir para o cateterismo. Eu olho meu cateterismo, não tem nenhuma lesão obstrutiva, né? Não é normal, lembrando, não tenho nenhuma lesão acima de 50%. Aí sim entra o primeiro diagnóstico, que é a minoca. Então, antes a gente falou troponina positiva que curva. Sabe o que é isso, pessoal? Isso é minha tinoca. Eu tenho uma troponina positiva sem lesão obstrutiva na coronária. E dentro da tinoca, eu tenho a minha minoca, tá? Exato. Infarto tipo 1, Maju, entra no diagnóstico diferencial de tinoca? Não, porque tinoca justamente significa que eu não tenho lesão coronariana obstrutiva. Então, em resumo, pessoal, se eu tenho um grupo grande que é tinoca, que é minha troponina positiva, sem obstrução coronária, dentro desse grupo eu tenho minoca e tenho outras causas. Quais são as causas, por exemplo, Vitão? Então, se você não pensa mais que tem um envolvimento isquêmico na jogada, vou trabalhar com a injúria não isquêmica, que aí acaba entrando para a parte de lesões, né, miocárdicas. E aí eu estou até dizendo isso, porque não necessariamente você precisa de ter morte celular. Basta que você tenha um estresse daquela célula, você pode desencadear puramente aí já uma injúria miocárdica e troponina positiva, apesar de não ter célula morta, né? Exato. Você tem a parte do tinoca, que não é minoca, e aí envolve a parte do tinoca extracardíaca, causas extracardíacas, como por exemplo o TEP, né? Como por exemplo você também pensar na sepse, né? E as causas cardíacas, como miocardite, Takotsubo. Então a gente tem algumas causas mais clássicas, né? Claro, tem algumas outras que a gente pode citar aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho elas com vocês, mas é basicamente entender isso. É um grande grupo chamado tinoca, dentro dele tem o minoca, que é a parte mais isquêmica mesmo da questão, e outros, quando não é isquêmico, tem a parte extra e a parte cardíaca. Exato. Perfeito. Vale destacar também que essa questão de minoca, né, essa definição de tinoca, na verdade, é uma coisa muito recente, né? Sim, Até veio na nossa diretriz de infarto sem supra 2021, apareceu meio que pela primeira vez ali. Do Neida. Não, ficou um reboliço essa época, eu lembro, cara. Porra, começou essa maravilha. Demorei um tempo pra entender. Não, a gente tava no meio da residência ali da cardio, por que tá foi algo de muita Pede crítica. Mas foi muito nesse contexto de onde jogar essas lesões miocárdicas, mas que não são por lesão isquêmica propriamente dita, né? Perfeito. Que não são infartos. Então, muito antes se discutia aonde encaixar a miocardite ou o Takotsubo, por exemplo. Tem artigos até um pouco mais antigos que falam, que usam o termo de mimetizam a minoca. Exato. Quem não usa tinoca, né, fala mimetiza a minoca. Porque não é necessariamente a minoca, porque não é um infarto. Miocardite não é um infarto, né? Então, onde jogar essa galera, e fora os que têm lesão
sem ter especificamente um problema cardíaco, né? Os TEPs da vida, dissecção de aorta, ou uma sepse. Então, a tinoca, nessa definição, a tinoca surgiu nesse contexto, para poder diferenciar. E, particularmente, eu achei bom. Eu achei que, para minha cabeça, ajudou. No início, né, você fala, uai, tem uma sopa de letrinhas. Eu tenho tinoca, minoca, inoca, que a gente não entra aqui nesse contexto, né, Maju? Que é o crônico. Que é o paciente crônico. Então, aqui a gente não vai falar de inoca, tá? Então, assim, pessoal, são muitas definições, mas se a gente segmentar direitinho, quarta definição universal de infarto, dentro disso tá minoca e infarto tipo 1 clássico, por doença aterosclerótica, por oclusão, suboclusão coronariana, né? Não, dentro do infarto, não, tirou o infarto, é só troponina positiva e não tem CAT alterado. Aí dentro desse grupo entra também a minoca, não é isso, Maju? Exatamente. E ainda pode ter alguém desorientado, tá pensando assim, você tá me falando que é por sepsis, então na verdade você tá me falando de um infarto tipo 2. Não, infarto tipo 2 é um infarto. Perfeito. Secundária isquemia. De minoca. Então, tinoca é a galera que não é de etiologia isquêmica. Perfeito. O povo gosta de falar febre alterotropa, isso é um infarto tipo 2. Não, porque não tem o diagnóstico de infarto. Né? Exato. Perfeito. Exatamente. Só porque acho que a gente não falou, né? O que é tinoca ao pé da letra, né? Eu mando em inglês, vai. Troponin positive, non-obstructive coronary artery. Caraca, ficou péssimo, mas é isso aí, galera. É isso aí. Alô, Wizard, patrocina a gente. Eu queria poder cortar. Porque tá na verdade, é Tinoca, né? É Tinoca. Pô, sem inglês a parada é Tinoca. Enfim, piadinha à parte. A questão é o seguinte. É importante a gente falar disso porque isso muda completamente na questão de quando você recebe esse paciente no pronto-socorro, por exemplo. Isso torna tudo muito nebuloso muitas vezes, porque quando tem uma queixa muito clássica, né? Então vamos supor, você está no pronto-socorro, chega aquele paciente jovem para você, vamos botar ali uns 35 anos, e uma queixa de dor torácica, né? Onde você tem de fato uma troponina positiva. Aqui você tem que pensar, tá, eu acho que essa dor torácica é de fato isquêmica, ou seja, vinculada ao contexto coronariano, ou uma causa não isquêmica. E aqui a anamnese e o exame físico fazem uma parte absurda nesse processo diagnóstico, né, Maju? Se você de fato está entendendo que aquilo é isquêmico, esse paciente vai acabar entrando na rota aí do cateterismo, né, ou até uma angiotomografia coronariana, caso você tenha uma probabilidade de pré-teste mais baixa, tá, porque ele é jovem. Ou se tem uma história muito florida para uma causa não isquêmica, por exemplo, uma dor torácica mais crônica, uma dor torácica de 5 dias aí, com piora na expiratória, né? Então, poxa, vai somando as peças, como a gente sempre brinca aqui, né? E você pode até cair direto numa ressonância nessa investigação, mesmo tendo troponina positiva, mesmo tendo uma dor torácica, né? Só que aquela história, aquele exame físico te trouxe para uma outra via diagnóstica. Uma coisa importante, pessoal, a gente falar é que assim, não é... Você vai errar muito mais não mandando um paciente que você acha que tem que ir para o CAT, do que você falar assim, não, isso daí é uma miocardite. É muito mais comum, se você está numa fazenda e houve um trote, é muito mais fácil ser um cavalo do que ser uma zebra. Pode ser uma zebra? Pode ser uma zebra. Esse então, exemplo foi fenomenal. Eu acho que não, aqui no Brasil. Esse exemplo, uma zebra é difícil. Pode ser um burro. O mais fácil é ser um cavalo. Pode ser um burro, pode ser seu amigo imitando um cavalo. Esse exemplo foi ótimo. Foi bom? Você gostou? Então assim, pessoal, claro, a gente está falando aqui de um contexto que tem dor torácica com troponina positiva. A gente tem que ter muita certeza de falar, não, vou ficar tranquilo e não vou dar não vou seguir o meu fluxograma de infarto tipo 1, que é tudo que a gente sabe de dor torácica com tropo positiva. Não, aqui a gente está pensando em outros diagnósticos diferenciais. Exato, e muitas vezes esse diagnóstico começa a florir na tua cabeça porque você, de fato, entendeu que era um paciente que tinha potencial para ser infarto, enviou para o cateterismo e é ali que você, de fato, começou a pensar em outra coisa porque você não viu lesão obstrutiva significativa nas lesões, nas artérias epicárdiacas, né, coronárias. Exato. E aí, repetindo, para reforçar esse conceito que é muito importante, muita gente confunde, né? Se vier aquela lesão de 30%, 20%, né? Irregularidades parietais, algumas um pouco mais proeminentes, mas que são abaixo de 50%. Falamos de irregularidades. Nunca tinha ouvido falar. Não, cat dip. Aí André falou, era um cat dip. Cat dip? O que é dip? Então... Discretas irregularidades parietais. Olha aí. É mais fácil falar. E aí você também tem que entender. Então, se tem a lesão abaixo de 50%, aí você ainda assim pensa em minoca ou
Tinoca, né? Exatamente. Exato. E a partir dali você abre o leque, né? Exato. Eu acho que dá pra gente traçar, eu gosto muito de pensar em um fluxograma. Quando a gente gravou o episódio de Minoca, que inclusive é um dos mais ouvidos com a doutora Bárbara Valente, a gente traçou essas duas possibilidades aqui de fluxograma que eu acho que dá pra gente seguir. Então, avaliou o paciente, obviamente não tem supra, mas um paciente que tem essa alteração da troponina, viu o exame físico, examinou, viu a anamnese direitinho, viu a probabilidade de pré-teste dele, você vai decidir pra qual lado você vai. Acredito que, tipo, no quase 99% dos casos, você vai mandar direto pro cateterismo, mas se é um paciente que você não comprou nem um pouco, como o Vitor falou, é um paciente jovem, é um paciente com a probabilidade de pré-teste muito baixa, ele tá com uma dor crônica, tem supradifuso em parede, você tá pensando muito, por exemplo, uma miocardite ou uma pericardite, você pode mandar direto para um exame não invasivo, como, por exemplo, a ressonância. E aí, é nesse contexto que você vai seguir. Se você mandar pro CAT, vai ser sem oclusão, né? Sem maior do que 50%, como vocês já falaram. E aí, mais uma vez, você vai poder ter dois caminhos. Ou você vai tirar esse paciente da mesa do CAT e seguir a investigação para um lado, ou você já pode começar a investigação ali na mesa do CAT mesmo, né? Perfeito. Você já pode passar uma imagem intracoronária e ver se tem ali alguma placa que rompeu, o que pode ter acontecido, se você perdeu alguma coisa, ou se pode ter realmente uma causa isquêmica, e daí você fechar pra Minoca, e aí eu ouço o podcast de Minoca. Exato. Ou então ele saiu da mesa, não fez a imagem intracoronária, você pode mandar ele pra ressonância. Porque o papel da ressonância aqui, e já entrando nesse tópico, vai te diferenciar também. A ressonância, sem conflito de interesse. sem conflito de interesse. Mas ela é quem vai bater o martelo pra te dizer se aquilo ali foi uma minoca mesmo, se o paciente realmente teve uma etiologia isquêmica, ou se ele só infartou. E como é... Ou se ele só teve uma alteração, uma lesão... Uma tinoca. Troponina, uma tinoca. Como é que ela vai fazer isso? Muito pelo padrão do realce, né? Então, se for um realce de padrão coronário, acabou, é isquêmico, infartou, é uma minoca. Ah, foi uma minoca por quê? Aí, se você quiser, você joga ele de novo pra estudar por imagem intracoronária que você não fez antes. Mas, porque foi, aí pode ser vários 500. Não foi. Ele tem um realce ali mesocárdico, tem um edema ali na região, fecha o diagnóstico de miocardite, por exemplo, uma tinoca. E aí, Maju, deixa só pra galera que tá vendo a gente, que não tem muito conhecimento do que a gente tá falando em relação a ciências pontuais de exames intracoronarianos, por exemplo. Primeiro eu vou puxar um pouco o saco do Marcão, pra até falar que a Prime dele, a 12 News Prime do Marcão, ficou sensacional sobre imagem intracoronariana, que é a UCT, IVUS, enfim. A angiografia, a luminografia por si só tá defasada, hein, Marcão? Vamos ser sinceros. Pra quem não assina a Prime, ficou realmente um texto excelente, uma edição excelente do Marcão, que deu pra poder ter muita noção do que ele colocou ali. E aí você avalia refinadamente se de fato não tem nenhuma erosão, nenhuma dissecção, né, que passou despercebido no luminograma da sinal-coronariografia. Então é importante desde já, você optar, muitas vezes, na mesma hora, já revisar através da imagem intracoronariana. E pro seu lado, também acho que é legal explicar pra galera, explicar o que é esse padrão coronariano e o padrão não coronariano de realce tardio e o que é até o realce tardio, para quem não tem muita noção do dia a dia de como funciona a ressonância. Exato. Assim, em resumo, na ressonância você vai utilizar um contraste, que é o gadolínio, que é o contraste paramagnético, que na teoria ele não entra na célula. Ele vai ser lavado rapidamente. A questão é, se você tiver situações em que você aumenta o espaço extracelular, ou então tem um monte de célula morta, ou então já tem ali fibrose, esse gadolínio, ele fica lá. Então, quando você faz a imagem mais tardia, que é por isso que a gente chama de realce tardio, ali 8, 12 minutos depois, você vai ver o gadolínio ali acumulado. Que não era pra estar ali, porque ele era lavado rápido, então, só tem célula boa, né? Exato. Algo aconteceu. Então, se esse algo aconteceu, ele segue um padrão de perfusão coronariana, então, por exemplo, a DA perfunde ali parede anterior, etc. Se ele segue um padrão de perfusão coronariana e ainda indo do subendocárdico pro subepicárdico, né? Indo de dentro pra fora, que também é o padrão ali de perfusão coronariana, você vai ter o que a gente chama realmente de um padrão de realce tardio coronariano, porque sugere que algo aconteceu na coronária para essa galera morrer. De distal para proximal. Exato. Né? Mas se você tem uma lesão que é só no meio do músculo, não foi coronária, né? Porque a coronária não deu ruim, não secou, o que quer que tenha acontecido, e só o meio do músculo que deu ruim. Então, provavelmente, ali pode ter sido um processo inflamatório, uma cardiopatia inflamatória aguda, ou o que a gente vai discutir daqui a pouco de outras etiologias, alguma cardiopatia infiltrativa, que tá gerando esse processo, essa inflamação ali no miocárdio, tá? Perfeito.
E nesse contexto, a ressonância vai afetar, fazer essa diferenciação afeta muito o prognóstico, né? E você quanto mais rápido você ter essa diferenciação, vai mudar extremamente sua conduta. Porque assim, se você faz nos primeiros dias do evento, você, além do realce, que nem é obrigatório, apesar de eu ter falado do realce, na tinoca não é obrigatório ter realce, porque como o Vitor falou, a troponina ela é ultrassensível. Você não necessariamente precisa ter uma área muito grande, necrose, fibrose. Pode ser só uma lesão ali que fez positivar, mas não chegou a fazer uma fibrose visível. Você não consegue ver o realce tardio. Você pode ter só uma área de edema, que para isso precisa ser feito nos primeiros dias. Uma alteração ali nos mapas. O mapa T1 que sugere uma fibrose intersticial. O mapa T2 com uma forma mais delicada de avaliar a questão de edema. Então, por isso que é tão importante fazer a ressonância nos primeiros dias. E isso afeta demais o prognóstico e afeta a sua capacidade diagnóstica. Cai em quase metade da sua capacidade diagnóstica se você fizer a ressonância, como a gente às vezes faz, né? Ah, não tem lesão obstrutiva no CAT, alta, ressonância daqui a 3 meses. Perfeito. Será miocardite, amigo? Ou se ele não ficar com sequela com sequela, né? Com realce. Você perdeu. Você nunca vai saber se era uma miocardite. Às vezes se era até um Takotsubo que reverteu. Exatamente. Isso que a gente ia falar, né? Porque no próprio cateterismo, se você não faz a ventriculografia, você pode perder esse padrão de Takotsubo clássico, né? Existem vários subtipos também de Takotsubo. Não é só aquele clássico de hipercinesia basal e aquela cinesia mais apical. Podem ter outros padrões de Takotsubo, que é uma causa, né, cardíaca de tinoca, que não é uma minoca, não tem lesão coronariana, não tem nenhum envolvimento coronariano, não tem isquemia. Perfeito. Né? E então, já começa também daí a parte do CAT, mas na própria ressonância, mais que você não tenha um realce, lembrar que também que as miocardiopatias, né, por mais que em pronto-socorro isso seria algo mais difícil, né, uma miocardiopatia se apresentar com dor torácica de cara, e aí, enfim, não é incomum, mas assim, não é mais difícil. Né? Mas pode ser uma cardiopatia hipertrófica, enfim. Exato. Também tem essa questão de você poder ver o padrão, né, daquele músculo, né, e entender se não tem algo a mais ali envolvido, até do ponto de vista genético, né? Então, deixa eu ver se eu sistêmica. entendi. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, primeiro de tudo, chegou uma paciente com dor, coletei a história dele, vi probabilidade pré-teste de DAC ou não, coletei uma tropo, veio positiva, certo? Vou para minha imagem coronária para falar que isso não tem obstrução coronária acima de 50%, tá? Então, angiotomo, a princípio CAT, enfim. Olhei o CAT, vi minha luminografia. Não, a princípio não tem nada. Primeiro passo, checa de novo. Como que tá sua luminografia? Isso aí é importante. Que é o mais importante, talvez, né? Porque a gente sabe que, inclusive, dentro de minoca, a principal causa, na verdade, são as causas ateroscleróticas. Mas vamos lá, revisa. Chama o hemodinamicista. Vamos sentar aqui. Será que tem um flap de dissecção distal ou um êmbolo distal que embolizou para DA e a gente não estava vendo? Ou um subramo da DA pegou uma septal? Então, primeiro ponto é revisar o cateterismo. Segundo, imagem intracoronária. Tem disponível? Infelizmente, no contexto SUS, a gente não tem tanto IVUS ou CT. Lembrando que o CT é um pouco melhor, a gente consegue ver erosão de placa, uma coisa que a gente não consegue ver tanto no IVUS, que fica mais para, né, ulceração mesmo. Sim. Então, erosão a gente consegue ver no CT. Depois acho que vale a pena um podcast com o Marcão pegando essa prime, a gente falando isso. E depois a gente vai para ressonância. Minoca é obrigatório o uso da ressonância ou tinoca? Não é, mas é extremamente importante, como o Maju falou. Então, se eu tenho um padrão de realce coronário, respeito uma artéria e principalmente pego do subendocárdio para cima, né? Isso provavelmente é realce de padrão isquêmico. Para ser isquêmico, eu tenho que pegar o meu subendocárdio. Porém, eu posso ter um realce, por exemplo, transmural, que pegou tudo e não ser isquemia. Sim. Mas para eu falar que é isquemia, né, Maju? Eu tenho que ter o acometimento do subendocárdio, né? E, Maju, então assim, a troponina subiu, beleza. Não tem lesão obstrutiva. Chequei o meu CAT de novo, imagem intracoronária não está disponível, fui para ressonância, certo? Não tem um realce de padrão isquêmico. Das causas cardíacas, então a gente vai pensar mais em miocardite e Takotsubo. Como que eu vejo miocardite, assim, o básico para o cardiologista saber? Critérios de Lake-Lewis, essas coisas que vocês inventam aí. Conta pra assim, gente. Em resumo, eles vão ser... Você vai precisar ter duas coisas para você fechar a miocardite pela ressonância, que é essa questão dos critérios Lake-Lewis. Você tem que ter a lesão, então, ou você vai ter o realce tardio propriamente dito, de padrão não coronariano, ou você pode ter um mapa T1 alterado que vai falar de fibrose intersticial.
ou os dois, né? Se você tiver realce, você vai ter o mapa T1 alterado. Sim. E você tem que mostrar uma área de edema também. Então, esse edema pode ser também pelo mapa T2, ou pode ser por sequências em T2, que aí você vai ver brilhando ali o local... celular, né? Exato, você vai ver ali brilhando o local que tá edemaciado, né? Que tá acumulando água, ele brilha em sequência em T2, que são coisas que a gente estuda na isso daí faculdade, eu tô né? começando a viajar. E aí, ou seja, você tem que ter esses dois. Você tem que ter evidência de lesão miocárdica e você tem que ter edema, você fecha o diagnóstico de miocardite. E a ressonância pode te dar outras dicas pra te levar a crer em miocardite, como, por exemplo, quando você tem uma alteração do pericárdio, que aí vai sugerir uma pericardite associada, e a disfunção. E você vai avaliar a disfunção também ventricular, que também entra também no contexto de prognóstico, como é que você vai seguir e tratar esse paciente. Então, essa vai ser a função. Mas, além da miocardite, a ressonância pode ver outras coisas. Pode sugerir um Takotsubo, como o Vitor falou, principalmente em formas que não sejam tão clássicas. Porque quando é no clássico, o cara fez um eco, provavelmente o eco já vai ter batido o martelo pra você. Até a ventriculografia, como os incas faziam, Exato. né? Na prática, eu não compro de cara quando eu vejo um eco com um padrão Takotsubo, eu não relaxo também. Exato. É complicado. Mas... Nada contra vocês, echoers. Tá? Não vai me xingar, não. Diandro, foi mal. Já falando mal de mandamento. Mas olha, confesso, é complexo. Mas naqueles padrões que são mais atípicos, né, médio ventricular, etc, às vezes a visão de contratilidade ali na ressonância vai te dar essa dica, tá? E também outras situações inflamatórias agudas, um Chagas agudo, por exemplo, uma sarcoidose também que tá ativa ali naquele momento. Então, outras miocardiopatias, às vezes pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que tá ali fazendo isquemia por causa do músculo, então também pode ser outra coisa que você vai ver. Então, vai abrir esse leque aí de possibilidades. Então, dentro de Tinoca, eu vou ter a Minoca, e dentro de Minoca eu vou ter outras causas que a gente vai afastar, por exemplo, com minha imagem intracoronária. Saindo de Minoca, mas dentro de Tinoca ainda, eu vou ter causas cardíacas como miocardites, Takotsubo, miocardiopatias, né? E tudo mais. Isso. E aí, dentro de Tinoca, mas lembrando, fora de Minoca, eu tenho as causas... do coração. E fora do coração, eu tenho as causas de elevação de troponina com coronárias normais, menor que 50%, que são causas não cardíacas. Aí entra... TEP. Por exemplo, acho que é o mais clássico, né? TEP. Então, mais uma vez... E você vê umas tropas bizarras com o TEP, assim, 3, 4 mil de tropa. Meu Deus do céu, o que é isso? O cara tá... Esse você manda pro CAT correndo, você vai ver, não. Você não olhou a anamnese direito. Você não fez os critérios de Wells para ver probabilidade pré-teste. Você não fez os critérios de PERC para afastar com toda certeza que aquele paciente sem exame nenhum, sem dedímero, que aquele paciente não tem TEP. Exato. Dor torácica súbita, né? De alta intensidade, irradiada para dorso às vezes, enfim, como pode simular inclusive uma dissecção também, que também é uma potencial causa de Tinoca. Não cardíaca. Não, exatamente, não cardíaca, é dissecção aórtica. Outra causa de potencial de Tinoca. Você tem uma hipoxemia, tem sobrecarga de ventrículo direito no eletrocardiograma. Uma história robusta de quem tem critérios de Wells ali, né, aparentemente com alto valor preditivo positivo. Probabilidade de pré-teste alta. Alta. Então, acho que as coisas vão se encaixando. Então, com certeza, a história, um eletro, né, um exame físico bem feito, ajuda muito a você direcionar essas caixas, né, que a gente tem que, de fato, migrar. E hoje em dia a gente sabe que troponina é muito comum ser solicitado no pronto-socorro, às vezes sem critério algum. Por exemplo, chega um vozinho com delírio, não tem nada, eletro normal, não tem nada, pede uma tropa, vê um pouquinho por si e fala, putz, tá infartando. Não necessariamente, né? E faz interconsulta em hospital geral, sabe bem, né? O quanto de sepse, às vezes, ou então um vozinho com delírio mesmo. Exato. Tem uma troponina perdida lá, que positivou, e aí, opa, vai cardio. E aí você fica... Pra você explicar, olha, na verdade não, né? Tem valor prognóstico, mas assim, não trata o outro, trata o resto primeiro, né? O cirurgião chama um politrauma, o cara bateu o carro, virou 5 vezes, pegou fogo e não sei o que, bateu o tórax e tal. A troponina, o limite é 14 e veio 17. Tá bom, ele teve condução miocárdica, ele foi um grande queimado e tudo. Isso também aumenta a troponina, isso é uma causa de Tinoca, mas isso não tem nada a ver com coronário. Né? Outra causa de Tinoca extracardíaca também, que é bem comum de você ver injúria miocárdica, né? É o AVE mesmo, né? Muitas vezes pode estar, inclusive, vinculado a IAM, né? Até no contexto de um AVE isquêmico, que você tem um paciente que é vasculopata, aterosclerótico. Então, pode ter até vínculo, realmente, mas, em grande parte, né, o AVE vem isolado, né? E
pode também vir com troponina positiva. É muito do bom senso também, né? De todos esses potes que a gente tem para poder organizar. Inclusive, está no guideline da American Stroke Association de pedir troponina para paciente com déficit neurológico focal agudo. Né? Não porque você vai pensar que aquilo é um infarto dando déficit neurológico, por favor. Mas justamente para prognosticar aquele paciente. A gente sabe que a troponina aumentada no contexto de AVC tem associação com o tamanho do déficit neurológico, né? E a gente sabe que tem associação, como a gente disse, com o prognóstico. Então, o paciente tem... tranquilo, tem troponina aumentada, independente de qualquer cenário, a gente vai pior do que o mesmo paciente igual a ele. É bom deixar claro isso, a gente não tá dizendo para não pedir troponina nesse contexto não cardíacos. Ela tem seu valor prognóstico. Agora, ter o bom senso de que se ela vier alterada, se ela vier ascendendo ali, ela vai ter um valor prognóstico, mas não é uma coisa que você vai mandar pro CAT agora, ou que você vai sair correndo para resolver agora. Que isso vai voltar para a discussão do podcast de infarto tipo 2 também, que já foi discutido bastante, né, nesse contexto. Puxando essa sardinha pro meu lado aqui agora, né? Outra situação também de tinoca, né? Sem ser minoca, né? Que acho que é o foco do nosso podcast hoje. É o famoso paciente que chega com insuficiência cardíaca descompensada, né? Por causa não isquêmica. E aí ele vem com troponina positiva. Aí começa aquele bololô, né? Porque muitas vezes a IC descompensada gera dor torácica. Né? Tem pacientes, inclusive, que a clínica primeira mesmo é a dor torácica e, de fato, é muito por sobrecarga. Realmente, você pode ter estresse parietal, assim. Exato. Que não é tipo 2, estou falando realmente de estresse parietal, Laplace ali exacerbado, então você tem uma injúria miocárdica. Laplace, meu Deus. Eu fui chique agora, eu fui chique. Eu lancei porque assim, é natural. É natural. Então realmente você tem esse potencial de ter troponina, inclusive até em curva, fazendo injúria miocárdica aguda não vinculada à isquemia. Perfeito. Né? Aquele cara que coloca pro CAT e o hemodinamicista te liga pé da vida falando, esse paciente não consegue nem ficar deitado aqui. Como é que você quer que eu faça o cateterismo? Exato. O cara mas tá todo também, descompensado da cena. Fazendo também aí, né? É complicado mesmo, né? Dor torácica, mas ser agudo que você só prova o contrário caso de fato você tenha uma troponina lá, injúria curvando. Pô, se você mandar pro CAT, o cara desse, meu amigo, é difícil julgar o cara que faz isso. Você não tá errado, né? Você não tá errado. O paciente tem uma dor torácica com troponina positiva, com fator disso, acabou. É o que eu falei, pode ser só DC descompensada? Pode, mas nem muito melhor você se garantir excluindo, né? Do que você... É melhor você se garantir excluindo, né? Do que você comprar a briga errada. Exato. Sim, exatamente. Mas se tem um paciente que é um paciente chagásico, né? Um paciente que não tem uma etiologia isquêmica, já é conhecida a coronária desses pacientes previamente, por um rastreio etiológico. Inclusive, cara, se for falar, assim, a gente tem vários episódios que a gente pode citar aqui que já traçamos isso tudo com vocês. Com né? certeza. Já conhece a etiologia muito bem feita, né? Não tem nada coronariano. Então, assim, tudo isso você vai falando assim, pô, isso aqui é essa injúria miocárdica, porque descompensação, faz um diurético, ajusta a medicação, ele vai se ajustando, ele para de ter dor torácica e, de fato, você vê que não é nada isquêmico agudo, né? Sim. E eu acho que é a parte mais bonita da cardiologia, é a gente ponderar tudo. Porque chega um paciente com uma dor torácica tipo A, e o paciente cheio de fator de risco e o eletrosuprado respeitando uma parede, acabou. Isso daí o paciente é tão grave que fica fácil. Né? Esse paciente vai ser. Esse aqui vai você respira aliviado no pronto-socorro, porque você já sabe o que fazer. Você já tá tão automático, já sabe o que você já sabe a dose do AS, do ticagrelor, vai tudo, vai pra emo, sobe não sei o que, você já sabe o que fazer, já estudou tudo aquilo, já viu todos os nossos podcasts. Mas o mais difícil é esse paciente que, do NEIDA, pediram um exame e veio alterado. Né? Exato. E aí o tratamento realmente vai ser isso. Você vai ter que, queridão, raciocinar qual a causa, né? Após todo esse processo de investigação que a gente falou. Vai variar a depender de cada possível causa. E eu imagino que a gente também tem um podcast para cada uma delas. Né? Exato. Tá ficando difícil ser doutor. Tá ficando difícil. Você desce um pouquinho e vai, miocardite. Pronto, esse podcast. Episódios correlacionados com o dia de hoje. Tem troponina, 1, 2, 3, 4, 5 até o 120. IAM tipo 2. 330. IAM tipo 2. Miocardite. Meu amigo, é uma festa de podcast. Infarto com supra, taquiarritmias, que a gente não falou, né? Que pode aumentar. Verdade, outra questão é muito bem colocada por você, são as taquiarritmias, que pode ser vinculada ao IAM tipo 2, né? Porque você tem um aumento da demanda sem uma oferta, muitas vezes, ainda mais em contextos instáveis, com o hipofluxo coronariano que ela gera por baixo débito, você acaba tendo uma oferta-demanda desbalanceada, mas aí entra no tinoca, só que minoca, né? Porque é um contexto isquêmico.
Mas pode ser também um contexto não isquêmico, né? Sim. Você pode fazer um ataque, uma TV, até uma PCR tão grave que você vai subir, vai ter a lesão miocárdica sem ter Direta. Sem ter isquemia. Sem ter hein? isquemia. Pode só fazer a lesão Lesão miocárdica direta. É. Então, Exato. por Então- isso que a gente tem que ter muito. Eu acho que o mais importante do que a gente está falando é ter bem definido o que é cada definição, né? Então, para eu falar que é um infarto tipo 2, eu tenho que ter um infarto, né? Que a gente já falou no início, quarta definição universal. Para eu falar que é minoca, eu tenho que ter um infarto com coronária sem lesões acima de 50%. Para eu falar que é tinoca, eu também tenho que ter coronária sem lesões acima de 50%. Então, a gente entendendo a definição do paciente, a definição de cada termo, perdão, a gente vai encaixar aquele paciente. E outra, minoca, você fala... Ah, não. Por exemplo, chegou um paciente com dor torácica, teve uma IVA recente, uma dor torácica supranelétrico positiva. Esse paciente, você vai para o CAT, por exemplo, você vai ver que não tem nada, você pensou em miocardite, mas ele entra como em diagnóstico inicial minoca, porque Sim. ele teve dor. Só que, como a Maju falou, a gente vai fazer nossa ressonância, a gente não tem aquele padrão de realce subendocárdico. Perfeito. Entendeu? Então, o início, o hashtag minoca vai estar no cabeçalho. Mas o meu diagnóstico retrospectivo vai sair minoca e vai entrar miocardite. É minoca até apagar que se prove o cabeçalho contrário. no dia seguinte, né? Não, tudo bem. É o diagnóstico retrospectivo. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Inclusive, o statement da AR e da ESC, eles colocam como minoca como diagnóstico operacional. Tipo, naquele momento, aquilo é uma minoca. Por Aham. exemplo, o cara embolizou e fechou uma DA. E depois o sistema fibrinolítico normal daquele paciente deixou sem trombo. Aquilo foi um infarto, mas quando eu fui ver as coronárias, elas estavam normais. Até porque a coronariografia, me desculpe, Marcão, é uma foto daquele momento. Né? A gente não fica injetando contraste paciente 24 horas por dia. Vixe, agora vai fechar. Ele não fala, putz, Will, vou infartar amanhã, velho. Não vai acontecer isso, né? Então, por isso é importante. E Minoca tem um podcast excelente, como a gente falou, que tem todas aquelas causas. Então, a gente vai tratar baseado na causa daquele paciente, na causa da minha tinoca. Então, por exemplo, tem sentido você fazer DAPT para um paciente com TEP? Ou que fez um infarto tipo 2 por uma anemia importante, aí você vai fazer DAPT, enoxaparina, não tem sentido. Então, sempre avaliem cada caso. Por uma dissecção aórtica que você faz DAPT, anticoagulação. E tromboliza. Já pensou? Meu Deus. É raro, mas acontece com certa frequência. Acontece. Deixa abaixo. Não, mas é isso. É porque esses desafios todos justificam o nosso momento aqui hoje, porque realmente tem casos desafiadores e muitas vezes você vai entender se esse paciente vai começar o rastreio de minoca, como você falou, a partir do cateterismo e depois você acaba excluindo ou não, envolvendo as imagens, portanto, tanto do ponto de vista cateterismo cardíaco, na hemodinâmica, até a ressonância e a angiotomografia. E também, caso você consiga depois disso excluir as causas isquêmicas, ou seja, já documentou inclusive que não tem lesão subendocárdica e outras causas que geram isquemia com troponina positiva ou infarto de fato, né? Você passa para as partes cardíacas, extracardíacas, do que a gente falou aqui até agora. Ótimo. Então, Perfeito. lembrando, coração, aqui ó, círculozão, tinoca, dentro do círculozão tem um círculozinho que é minoca, e fora dele tem 2 círculozinhos que engloba ainda na tinoca, que é da lesão cardíaca e extracardíaca. Exatamente. Que bom que foi filmado. Que isso? Esse Aqui podcast. pra você, aqui, ó. Prazer de ver. Chama O pessoal que tá ouvindo, veja esse momento que tá bonito. Aqui, ó. Pra Pra você aqui, ó. que tá no seu aplicativo escutando, para e dá uma olhada no vídeo. Vai valer Ficou a pena. bem esquisito, por eu favor. também. E pra você que chegou aqui porque viu esse título esquisito, provavelmente Meu tinoca. Deus, não sei o que é. Ou então porque realmente queria entender até onde a gente chegou, acho que a gente já se justificou, né? Já explicamos por que a gente fez esse podcast e por que diferenciar da minoca e das outras situações. E para quem de infarto. pescou a gente falando de inoca no meio aqui, a gente tá falando mais realmente da investigação, mais dos pacientes crônicos, e aí a Maju também tem uma 12 News Prime Temos. só disso, Excelente. Cara, essa que daí... ficou excelente. Cara, fala de tudo, né? Inclusive, a gente estava falando antes do podcast que o isquemia mostrou que é inoca pra gente. O paciente tem cintilo positivo. Só um detalhe, esqueçam inoca por um momento, só abrindo parênteses, né? Que o paciente não tem doença coronária obstrutiva, mas quando eu faço o meu método funcional, tem uma cintilo com 15% de isquemia. Aí eu faço o meu angiotomo, não tem nada, né, Maju? Então, por isso a angiotomo aí ganhando... Daí não é o foco inoca. de- Mas não é o- quem sabe outro podcast aí pra falar de Acho que é sim, bem interessante. sim. inoca, Não é o fica foco aí de hoje, mas essa só pra poder promessa. fechar o conceito, pra também não deixar os caras foi na mão, barato, né? Não queria acabar aqui a conversa. Aquela Por cerveja mim, eu que fico a gente até prometeu amanhã. Depois aqui do podcast, ele não queria. Não Uma quer que Ragnar. aconteça. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pra quem ficou até o final. Fica mais uma vez aqui o merchan. Assina a 12 News. Se você quer também atualização semanal de um tema
como esses vários que a gente já citou, e até ver o que a gente conversa aqui no podcast escrito ali pra você com todos os links pra todos os artigos, assina 12 News Prime e divulga a gente, né? Curte no seu aplicativo, comenta. E no YouTube, agora que nós somos novatos ainda, mas se inscreva no nosso canal. Isso. Tá difícil fazer mexer, né? Fica aqui, né? Se inscreva lá. E por aqui, assim. Então, pessoal, eu queria agradecer também a Maju e o Vitão. É um tema denso, é um tema difícil que a gente tentou deixar de uma maneira mais fácil. Não tem uma receita de bolo, um fluxograma clássico. Mas foi um bate-papo gostoso. Foi um bate-papo gostoso, faltou só uma Ragnen mesmo aqui pra gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Curte, comenta e compartilha. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Valeu!